Hoje nós vamos falar sobre a matemática e finanças. Eu quero garantir e eu posso garantir a vocês que esse conteúdo apresentado em 17 slides representa efetivamente o marco para o processo de entendimento da educação financeira, da administração financeira, da avaliação de projetos, eh, da análise de viabilidade, porque os conceitos aqui apresentados, e eu quando tive eh, acesso a essas informações pela primeira vez, eu tive certeza que me interessaria fazer um curso em que no meio das matérias teria contabilidade, administração, econometria, enfim, eu realmente posso garantir que esse material tem os conceitos básicos que ou capazes de fazer com que vocês tenham acesso ao mundo do dinheiro. Eu digo isso porque quando nós guardamos dinheiro, quando gastamos, quando fazemos orçamento, quando fazemos uma viagem, enfim, sempre nós estamos com a matemática presente. A matemática sempre está no nosso cotidiano e eu tenho certeza que com esses poucos slides vocês terão um pouco mais de conhecimento e probabilidade de entenderem um pouco melhor como funciona o mundo do dinheiro, as transações de compra e venda, empréstimo, prestações, juros, enfim. Naturalmente que para isso nós temos que ter alguns parâmetros, nós temos que ter alguns conceitos básicos e eu gostaria de começar com os juros simples, juros compostos e também montante. Eu acho que esse tripé consegue mapear todo esse caminho inicial que certamente fará com que vocês tenham os alicerces para navegar de forma tranquila sobre o que costumeiramente se chama de educação financeira. Antes de continuarmos, eu gostaria de propor aqui uma reflexão sobre alguns tópicos apresentados. Então, no tópico A está: juro é a dívida contraída com o banco. No B, 5% mais 5% não é igual a 10%. E no C, montante é a soma dos valores depositados em conta corrente. 5 segundos para refletir. Muito bem. Quem disse ou quem entendeu como verdadeira a opção B está correto. Afinal de contas, em matemática financeira, a soma é equivalente à multiplicação entre as taxas. E isso é uma questão muito interessante e provavelmente é a pedra mais importante desta edificação. Porque parece um pouco estranho, soma igual a multiplicação, mas pronto, nós vamos ter aqui um toque sutil da matemática e é das poucas vezes que nós vamos ter fórmulas matemáticas aqui nesta apresentação, mas é importante que todos nós tenhamos acesso a essa dinâmica para que nunca mais precisemos de decorar algo em relação a essa matéria. Para mim, o fundamental neste contexto e nestas primeiras matérias inerentes à matemática financeira, eu creio que saber distinguir bem o que são juros simples e o que são juros compostos faz toda a diferença. E eu vou explicar aqui com exemplos, tá? Apesar de no slide estar com definições, mas eu prefiro explicar com exemplos. Tá? Imaginem vocês que vão fazer uma aplicação de $100, $1000, tá? Há uma taxa de 10% com um período de 2 anos. Na dinâmica dos juros simples, nós simplesmente faríamos o seguinte:
10% de 1000, portanto, 10 que divide 100, e aqui é uma dinâmica que eu também gostaria de apresentar a vocês. Sempre que nós formos fazer um cálculo com um percentual, nós temos que transformar esse percentual na forma unitária. Portanto, dividido por 100, 10% que divide 100, 0,10 que multiplica por 1000, nós vamos ter $100 no primeiro período. No segundo período, nós vamos ter novamente 10% que divide por 100, que multiplica por 1000, nós vamos ter mais $100. Então, o juro, na dinâmica dos juros simples, é igual a $200. Na filosofia dos juros compostos, é diferente. Porquê? Porque é uma modalidade que preconiza que os juros gerados a cada período sempre serão incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte. Então é como se a cada período nós tivéssemos um novo principal. É basicamente isso. Então, neste exemplo, vamos fazer 100, 10 que divide 100 que multiplica por 1000, nós vamos ter $100. No próximo período, como diz a definição dos juros compostos, nós vamos acrescer $100 aos 1000, nós vamos ter 1100, e quando aplicarmos os 10%, nós já vamos passar a ter $110 e, portanto, neste caso, o juro do período será $210, que é diferente dos $200 nos juros simples. Então, vocês podem observar que 10% mais 10% nesse caso não dá exatamente 20%, dá uns 21% para aí. Está bem? Muito bem. Então, agora vamos passar para um exemplo mais não digo mais, mas pelo menos para consolidar o conceito, tá? Então, nesse exemplo, nós vamos considerar um empréstimo de $5.000 com um prazo de 2 anos e com a taxa de 6% ao ano. E queremos saber qual o valor pago como juro. Aqui, neste caso, nós já vamos começar a ter contato com a outra parte da matemática que vai contribuir a termos o conceito consolidado sobre a fórmula matemática, a lei de formação dos juros simples e dos juros compostos. Tá? Intuitivamente, e eu costumo dizer que as fórmulas elas não caem do céu, elas saem de observações. Intuitivamente, nós sabemos, sem termos acesso a nenhum estudo matemático, nós sabemos que o juro é nada mais, nada menos do que o valor do capital inicial vezes a taxa de juros naquele período. Então, para os juros simples, nós temos juro igual a capital inicial vezes taxa de juros vezes o período, que é o que está aqui apresentado, e, portanto, quando nós formos fazer a solução do exercício, nós vamos ter exatamente isso, juros igual a capital inicial vezes taxa de juros, que é 6% dividido por 100, vezes 2, portanto, nós vamos ter aqui 6 que divide 100, 0,6, que multiplica por 2, 0,12, que multiplica por 5.600. Esse é o juro. E quando nós vamos calcular o montante, nós também vamos ter algo intuitivo. O que é o montante? É o capital inicial mais o juro calculado. Em valores, nós sabemos, aqui nós podíamos fazer muito bem 5.000 mais 600 em valor. Só que nós precisamos de uma lei de formação, porque quando os exercícios começam a ficar complexos, já não estão tão intuitivos, nós vamos ter que aplicar a fórmula. E essa fórmula só nasce porque nós temos exemplos. Então, por exemplo, nós, quando pensamos, isso ainda a falar de juros simples, se juro é igual a capital inicial que multiplica por taxa de juros que multiplica por período, e o montante é igual ao capital inicial mais o juro, mais o valor do juro, então, e se juro é igual a capital inicial vezes taxa vezes período, nós vamos substituir
essa fórmula de capital inicial vezes juros vezes período no montante. Então, quando nós substituímos o juro no montante, nós vamos ter capital inicial mais capital inicial que multiplica por juros vezes N. E aqui, usando o fator comum, faturação ou fator comum, nós temos que montante é igual a capital inicial para fora dos parênteses, e dentro dos parênteses nós vamos ter 1 mais taxa de juros que multiplica por período. Então, nós temos a fórmula aqui do montante para os juros simples, que nada mais é do que o que está, nós vamos ver efetivamente aqui, está aqui, montante igual a 5.000, que multiplica por 1 mais 6 que divide 100 vezes 2, 5.600. Portanto, a forma confere com a teoria. Muito bem. Agora, quando nós vamos para os juros compostos, a coisa fica um pouco mais complexa, entretanto, não deixa de ser a mesma filosofia. Essa fórmula que está aqui reflete efetivamente o que acontece com os juros compostos. Vocês lembram quando nós fizemos o cálculo lá dos 1.000, que fizemos mais 100, que era o juro do primeiro período, e depois somamos esses 100 aos 1.000 e passamos a ter um final de 1.210? Pois bem, porquê? Porque nós estávamos a fazer juros sobre juros, o famoso juros sobre juros que nós estamos acostumados a ouvir. E essa fórmula que aqui está, essa fórmula é resultado também da mesma filosofia, ou seja, neste caso, juro é igual a capital inicial, que multiplica por 1 mais taxas de juros. Nós já vimos porque que isso aconteceu, que foi lá o fator comum que nós identificamos. Só que nos juros compostos, como nós fazemos juros sobre juros, e nós já sabemos que quando nós, isso por conta da fórmula, ajuda da matemática, quando nós dividimos a taxa de juros por 100 e somamos a 1, essa é a sinalização que nós estamos a acumular valor. Nós estamos a acumular. Isso quando nós formos multiplicar pelo capital inicial, nós vamos ter a certeza que estamos a acumular valor, acrescendo juros a cada final do período. Então, se 1 mais a taxa de juros multiplicado pelo valor, pelo capital inicial, significa acumulação, e juro por si só não é acumulação. Juro é o valor resultante daquele período. Juro não é acumulação. Então, nos juros compostos, para nós termos o valor do juro, nós temos que tirar 1. Porque se nós não tirarmos 1, nós já vamos estar a entregar a acumulação. E nós precisamos apenas do juro. Então, por isso é que nós tiramos o 1 para calcular o juro na modalidade de juros compostos. Nós vamos fazer esse experimento aqui. Está aqui. Se você depositou 20 mil dólares num fundo de investimento imobiliário com uma taxa de juros de 1%, nós queremos saber qual é o juro depois de 5 meses. Lembra que eu disse que o juro tem que tirar 1, e o valor acumulado, aí sim, tu fazes simplesmente o capital inicial vezes 1 mais taxa de juros elevado ao período. Então, a solução, aqui está, juro, é simplesmente capital inicial vezes a taxa de juros, menos 1, que dá o valor do juro 1,20. Tá? E o montante será igual, aí sim, a capital inicial vezes 1 mais taxa de juros elevada a N, que aqui, portanto, nós já sabemos que a taxa de juros é equivalente a 1% elevado a 5, então nós vamos obter efetivamente os 21.020, porque o juro nesse caso será 1.020. Está bem? Portanto, eu gostaria que esta breve explanação fosse útil para vocês
e gostaria que vocês se lembrassem, os conceitos apresentados aqui sobre juros simples e juros compostos são os alicerces da matemática financeira. Todos esses conceitos apresentados aqui são e devem ser contemplados complementados com a prática inerente à calculadora HP12C, que eu sempre coloquei aqui como bônus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato, mas se não tiveram contato, façam contato com essa calculadora. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, essa calculadora é o que simplesmente ajuda a fazer o self-review, o peer review de qualquer cálculo, quer seja de avaliação de projeto, quer seja de administração financeira, enfim, é uma riqueza essa calculadora, tá? Então, eu espero que tenha contribuído para quem quer fazer alguma aplicação para banco, quem quer entender melhor qual é os juros simples, juros compostos, quem porventura queira ter um aprimoramento nessa matéria. Essa é apenas a primeira aula sobre esse conteúdo, portanto eu fico à disposição para que vocês se manifestem a respeito. Tá bem? Até breve e fiquem bem.